SpaceX se prepara para mais uma missão de turismo espacial, que vai sobrevoar os polos da Terra. NASA anuncia que trabalha junto com a Boeing em uma campanha de testes para certificar a espaçonave Starliner para voos tripulados. O estágio central do SLS da missão Artemis II é conectado aos boosters laterais. Isso e muito mais no episódio de hoje do Drops Espaciais. A primeira missão espacial tripulada em uma órbita polar será lançada em breve. A Friend 2 deve decolar na segunda-feira, dia 31 de março, do Cabo Canaveral. Quem está financiando essa empreitada é Shun Wang, um empresário da área de criptomoedas que é cofundador de uma grande empresa de mineração de Bitcoin. Junto com ele estarão outros 3 tripulantes: Yannick Mikkelsen, uma cineasta norueguesa, Rabia Rogue, uma pesquisadora alemã, e Eric Phillips, um explorador australiano. A Crew Dragon Resilience será utilizada nessa missão e será equipada com a cúpula de observação, igual o que vimos na missão Inspiration 4 alguns anos atrás. A espaçonave será colocada em uma órbita com 90 graus de inclinação e cerca de 430 km de altitude, ou seja, passará por cima dos polos da Terra. É a primeira vez que isso vai acontecer na história. O último recorde de inclinação orbital para uma missão tripulada foi a Vostok 6, em 1963, que foi realizada por ninguém menos que Valentina Tereshkova, a primeira mulher a ir ao espaço. A missão Friend 2 deve durar quase 4 dias, e apesar de ser turismo espacial, 22 experimentos estão planejados para ela. Coisas como cultivo de cogumelos e microgravidade, testes médicos e estudos sobre os efeitos de voos espaciais na fisiologia e no comportamento de tripulantes. É uma missão bem interessante e que, sem dúvidas, deve render imagens bem legais da Terra. Vale a pena acompanhar. A NASA anunciou essa semana que está trabalhando junto à Boeing em uma série de testes com a espaçonave Starliner, visando resolver seus problemas e certificar o veículo para voos tripulados. Recentemente, Butch Wilmore e Sunita Williams retornaram para a Terra após a sua estadia prolongada na ISS por conta de problemas com a espaçonave da Boeing. Eles ficaram 9 meses por lá ao invés dos 8 dias planejados e precisaram retornar a bordo de uma Dragon da SpaceX. Mas depois de tudo isso, o fato é que ter apenas uma espaçonave americana em operação que é certificada para voos tripulados é algo bastante arriscado. Qualquer problema com a Dragon poderia fazer os Estados Unidos voltarem a depender da Rússia. O interesse da NASA e do país como um todo é ter pelo menos 2 espaçonaves diferentes com essa capacidade. Durante a missão da Starliner no ano passado, aconteceram falhas em propulsores do módulo de serviço da espaçonave. Para descobrir o que causou esse problema e evitar que isso aconteça de novo, a NASA e a Boeing planejam uma série de testes e análises no sistema de propulsão ao longo de 2025. Esses testes incluem a avaliação dos propulsores em condições que simulam o ambiente espacial, visando validar seu desempenho e confiabilidade. Mas talvez isso não seja suficiente para certificá-la para voos tripulados. É possível que a Starliner tenha que realizar um terceiro voo não tripulado para demonstrar a eficácia das correções implementadas e garantir a segurança das futuras tripulações. A decisão sobre essa missão adicional será tomada com base nos resultados dos testes ao longo desse ano. Então tem bastante coisa em aberto ainda. Mas esse anúncio responde uma dúvida que nos acompanha desde o ano passado. Pelo menos agora ficou claro que a NASA e a Boeing não desistiram da Starliner e que ela realmente pode entrar em operação. Isso é uma ótima notícia para a exploração espacial como um todo. Mais uma etapa importante do processo de montagem do SLS da missão Artemis II foi finalizada. No último domingo, dia 23 de março, técnicos trabalhando dentro do VAB içaram o estádio central do foguete e o conectaram aos boosters laterais de combustível sólido. A montagem do componente de 64 metros de altura acima da plataforma móvel de lançamento é um marco importantíssimo no cronograma de preparação para a missão. A próxima etapa de montagem é o empilhamento do adaptador. Esse componente cônico faz a conexão entre o estágio central e o estágio superior, o ICPS. O processo todo tem sido tão suave e o cronograma tão bem atendido que há um boato de que realmente a missão Artemis II possa ser adiantada para fevereiro do ano que vem. E eu sei que muitos de vocês que acompanham tudo isso ficam irritados com o SLS, mas seus múltiplos atrasos no passado e seu altíssimo custo não mudam o fato de que atualmente ele é o único veículo lançador operacional e certificado para voos tripulados capaz de cumprir os objetivos do programa Artemis. Mas antes de me xingar, eu disse operacional
operacional e certificado para voos tripulados, ou seja, isso pode mudar num futuro não tão distante. Por isso, talvez seja uma boa opção realmente manter a arquitetura com o SLS por algumas missões do programa Artemis, enquanto vias alternativas são exploradas com outros lançadores que ainda estão em desenvolvimento e podem atender melhor os objetivos de longo prazo do programa. E, independente de como a gente pensa sobre tudo isso, quando o SLS decolar no ano que vem carregando 4 pessoas em uma missão lunar, não tem como não ficar animado. A humanidade está retornando para a Lua. Agora vamos dar uma olhada nos lançamentos da semana. Na segunda-feira, dia 24, um Falcon 9 decolou do Cabo Canaveral carregando uma carga sigilosa em uma missão do Escritório Nacional de Reconhecimento. Como sempre, nessas missões pouco se sabe sobre a carga, mas o booster usado nesse lançamento foi o 1092, que completou sua segunda decolagem e seu segundo pouso, que aconteceu em terra. Na quarta, dia 26, um Electron da Rocket Lab decolou da Nova Zelândia carregando 8 satélites de uma constelação alemã de uma empresa chamada Aurora Tech, dedicada a coletar dados sobre incêndios florestais. Os satélites, que são equipados com sensores térmicos infravermelhos, foram colocados em uma órbita quase polar com 550 km de altitude. Essa é a primeira fase de uma constelação que deve crescer para mais de 100 satélites, podendo ajudar a reduzir o tempo de resposta a incêndios e fornecendo dados quase em tempo real para a equipe de emergência. Esse foi o 5º lançamento do Electron só nesse ano. A cadência da Rocket Lab realmente está bem sólida. Alguns minutos após o lançamento do Electron, um foguete chinês Long March 3BE decolou do centro de lançamentos Xichang, carregando um satélite de uma constelação responsável por retransmitir informações de estações em solo para espaçonaves e satélites no espaço. Ele foi colocado em uma órbita de transferência geoestacionária e deve fazer manobras para chegar em sua posição operacional em breve. Mais tarde, no mesmo dia, a SpaceX lançou mais um Falcon 9. O booster 1063 decolou da Califórnia carregando 27 satélites Starlink. Ele pousou com sucesso em uma balsa no oceano, completando sua 24ª missão. Então, esse é o fim de mais um Drops Espaciais. Espero que tenham gostado e eu vejo vocês muito em breve.